1 Pedro capítulo 1, verso 14, diz assim, 1 Pedro 1, 14, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, texto de Levítico, sede santos, porque eu, o Senhor Deus, sou santo. Até aí, feche os olhos, vamos orar. Pai Santo, santidade é o seu maior, mais excelso atributo, é a essência do seu ser, santo, santo, santo. É algo que nossa mente, nossa composição caída não pode compreender, nem tampouco contemplar. Não somos dignos da sua santidade, só estamos vivos porque a sua misericórdia não permite que a sua ira, em razão da santidade ter sido ofendida, nos alcance. Ó Deus, nos dá compreensão de quão sério é essa doutrina e esse princípio. Traz iluminação dos textos, temor nas mentes, temor nos corações, temor em todo esse salão, que não seja só retórica, que não seja só doutrina árida e seca, mas que venha fazer parte do nosso estilo de vida, a santidade, no nome santo de Jesus, amém. Presta atenção aqui, eu vou até cronometrar aqui para não passar demais, que eu vou passar do tempo, eu já sei, só vou tentar não passar demais. Presta atenção, eu preciso da sua atenção. Nós vamos falar aqui um pouquinho de uma das doutrinas mais importantes da nossa fé, da fé cristã. É uma das doutrinas mais mal compreendidas e praticadas pelos crentes modernos. A doutrina da santificação. Santificação é uma palavra que está em desuso. Santidade é uma palavra que está em desuso. Nós participamos de uma igreja moderna mundial, que é mundana, que é sensual, que é vulgar. A santidade virou algo retrógrado, atrasado. A santidade é algo que é taxado de legalismo, e é algo que não é observado ou praticado hoje. Entretanto, é uma dos pilares da nossa fé, um dos chamados corações da nossa fé, é o que nos distingue, é o que autentica, de fato, e valida a nossa fé, é a doutrina da santificação, que fala da pureza da igreja, da pureza individual de cada um de nós. Entretanto, estamos fazendo parte de uma igreja manchada, de uma igreja adúltera, que tem se prostituído com o mundo, que tem dialogado de forma muito próxima com o mundo, ficou mundana, materialista, sofisticada, moderna, e as impurezas mundanas estão entrando na igreja, estão capturando as mentes, os corações, os corpos dos cristãos, cristãos de mentes sujas, de olhos sujos, de pensamentos imundos, de exibição dos seus corpos sensuais, a prática de pecados ocultos, explícitos entre o povo de Deus. Coisa mais comum, crentes, professos que tomam ceia, envolvidos em escândalos, em adultério, fornicação, embriaguez, uso de entorpecente, os seus negócios são sujos, nome sujo, papelada suja, empresa suja,
dívidas, protestos, processos, brigas, crises, violência doméstica, abuso sexual, pedofilia. Isso tudo dentro da igreja, isso tudo dentro dos cristãos. Uma vergonha para um Deus santo, uma vergonha. Pega o histórico dos celulares dos jovens, o histórico dos celulares dos adultos, pega o CPU dos computadores, cheio de impureza, imoralidade, pornografia, sexo bizarro, jogatina. São evangélicos, são crentes, oram em línguas estranhas, frequentam cultos, dão aulas de escola dominical, são pastores, presbíteros, pregadores, envolvidos nesse lixo, essa pouca vergonha. São crentes, mentem com seus negócios, mentem com seus papéis, mentem com suas notas fiscais, abusam das esposas, hostilizam, violentam suas esposas, agridem seus filhos, têm as bocas imundas, palavrões que correm soltos, mas dizem-se crentes. Não, você não é crente. Se você tem uma vida assim, esqueça. Você é só um religioso. Você não é, faz parte do rebanho do Senhor. Nem se atreva a carregar esse nome. Se você é um imundo, você deveria estar no chiqueiro do mundo e do pecado e não servir a Deus. O povo de Deus é um povo santo, puro, separado. O povo de Deus não faz parte desse lixo mundano, torpe, vil, horroroso, nojento, asqueroso, vulgar, pornógrafo. Não carrega esse nome cristão, se você faz parte dessa imundícia, esse lixo. Está cheio dentro dessas igrejas. Deus está farto de ver essa imundície subindo todo dia para as narinas dele, como algo podre e vil, que essa igreja evangélica, mundana, moderna, se tornou palco dos mais diversos escândalos. Isso é uma vergonha para nós, isso é uma vergonha para um Deus santo. Como a gente lida com os papéis, com o dinheiro, quando a gente está nas quatro paredes sem que ninguém veja, no banheiro, no quarto de um hotel, a quilômetros da esposa, o que é consumido nas televisões, nos hotéis, nos quartos. Meu Deus do céu, vocês vão ver no dia do julgamento, que cada um vai se apresentar diante do tribunal de Cristo, e ele vai julgar cada um. Os livros vão se abrir, as saias vão ser levantadas, os tapetes serão levantados, e os horrores vão ser revelados, expostos. Então essa carneficina não vai ficar oculta para sempre. Hebreus diz que nada está oculto a Deus, todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que vamos tratar. E que não tem nada oculto que não há de ser revelado. Tome cuidado, você revela agora, expõe agora, limpa essa sujeira agora, ou senão vai ser reservado para o dia do julgamento, para uma vergonha, um horror eterno, dessas abominações, que essas igrejolas, que essas seitas, que essa coisa horrorosa tem cometido no nome de Deus. Nós fomos chamados para ser santos, meus irmãos. Se tem uma coisa que a igreja está pecando, tropeçando, padecendo, é na sua santificação. Você não consegue distinguir mais o santo do não santo, o crente do não crente, o cristão do pagão, do ímpio. Você não consegue distinguir. Aliás, você vê muito mais bom testemunho entre os incrédulos às vezes, entre os pagãos, do que entre os cristãos. Isso é uma vergonha. Você olha como as mulheres se vestem, você não vê diferença. Um culto ao corpo, uma idolatria com o corpo, vendem o corpo. Que isso? Nos negócios, quantas vezes eu já fui fechar negócios
com homens, pessoas que não sabiam que era o pastor. Gente suja, imunda, fazendo negócio. E quando eu me pronunciava, eu sou um pastor. Eu também sou cristão, a paz do Senhor, irmão. Uma vergonha. Nós não podemos ser assim. Preste atenção nisso aí, irmãos. A santidade é o incenso diário que você queima a Deus. A santidade, a santificação é o incenso que você queima a Deus diariamente. É o sacrifício que você oferece Ele diariamente. Rogo-vos pela compaixão de Deus, Romanos 12, que apresentei vossos corpos como sacrifício santo, puro e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Qual que é o sacrifício que você oferece para Deus diariamente? O incenso que você queima, seu corpo. Quando você se santifica, se separa, é o seu tributo diário. E o que sobe para Deus da sua vida? É aquele incenso suave da santificação? Ou é aquela carniça fétida do pecado oculto, mascarado, que está aí dentro alojado? Como é que faz? Os puritanos foram uma geração que marcaram tanto a sua época, mas tanto, que depois dos apóstolos, a primeira igreja, aqui do Novo Testamento, registrado na Bíblia, são uma das personalidades do grupo de cristãos mais falados em 2000 anos de história. E o próprio termo puritanos é por causa da pureza, por querer serem puros, de fazer a igreja inglesa pura doutrinariamente, pura no seu sentido experimental, pura, distinta, santa. Da mesmo modo, o meu desejo para a Igreja Aliança do Calvário, aqui em Franca, é que tenhamos membros aqui, pessoas distintas dessa sociedade horrorosa, pais de famílias íntegros, honestos, profissionais íntegros, retos, que não negociam a verdade, que não negociam a sua fé e o seu temor, mulheres honestas, retas, puras, castas, com lábios santos, com lábios moderados, jovens distintos, que se vestem com decência, que têm comportamento exemplar na escola, que são obedientes a pai e mãe, que são funcionários dedicados, pessoas que produzem para a sociedade com integridade, esforço, ética, que têm boa moral e, sobretudo, temor a Deus. É assim que essa sociedade, essa cidade será impactada. Se formos santos, distintos, puros. Ó, vai dar certo, está difícil dar certo, mas se você assinar o papelzinho aqui, ó, aqui por fora, dá certo. Qualquer crente moderno assinaria o papel. O crente verdadeiro, saia da minha sala com essa imundícia. É assim que ele faz. Nós não negociamos a nossa fé por causa de meia dúzia de reais. O problema não é se dá certo, o problema é se é certo. Não me importa o quanto dá certo, o quanto lucro, quanta felicidade, o quanto prazer me dê. O que me importa é certo, é digno, glorifica a Deus, o faz feliz, não, sai fora. Não importa quanto prejuízo eu vou ter, quanto mal vai me causar.
Nós não negociamos com a mentira e nem com o pai da mentira, Satanás. Nós não negociamos com esse mundo vil que conspira contra o ungido do Senhor, contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que ser santos. E a santidade, irmão, é uma prova da nossa salvação. A salvação, ela ocorre em 3 fases. Em 3 fases. Quando eu falo salvação, estou querendo dizer o perdão dos pecados. A salvação da ira de Deus no inferno, para herdar a vida eterna no céu. Então, o processo de libertar pessoas do pecado é realizado em 3 fases, em 3 etapas. Primeiro, Deus nos liberta da culpa do pecado, doutrina que chamamos justificação. Depois, Deus nos liberta do poder do pecado, doutrina que chamamos santificação. E depois, Deus nos liberta da presença do pecado, doutrina que chamamos glorificação. A primeira ocorre no passado, no momento que cremos. Pecados são como crimes contra a lei de Deus. Cada pecado é uma infração à lei de Deus. Cada pecado, dos 10 mandamentos e tantos outros que cometemos, é uma infração da lei. De modo que os que infligem a lei de Deus, quebram a lei de Deus, são declarados culpados diante de Deus. Carregam culpa e, como culpados, devem ser punidos por isso. A punição vem com a condenação no lago de fogo, que é o inferno. Entretanto, quando eu creio em Jesus, lanço a minha fé em Cristo, eu sou perdoado desses pecados. Esses pecados são apagados, tirados da minha conta. Eu sou absolvido dele. Doutrina que chamamos justificação. É o ato de Deus tornar um pecador justo, isento dos seus crimes, isento dos seus pecados. Não pode ser mais condenado. É um termo forense, tirado do direito. Então, alguém para ser salvo, alguém para ir para o céu, tem que ter sua sentença anulada, seus crimes anulados, tem que ter os seus pecados apagados, tem que receber no tribunal de Deus uma sentença favorável e ser absolvido dos seus crimes e declarado legalmente justo, ou seja, ser justificado. Como isso ocorre? Pela fé. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Quando eu creio, lanço a minha fé em Cristo, então eu sou justificado, declarado diante do tribunal do céu, justo. Justificação. Então Deus lida com a culpa do pecado, aquilo que me condena, com a justificação. A segunda fase da salvação é a presente. Agora, uma vez justificado, uma vez tendo o martelo batido, a sentença negativa anulada, eu recebido uma favorável, agora ele vai lidar com o poder do pecado. Apesar da culpa ser tirada, o pecado ainda habita em mim. Ele exerce força sobre mim. Ele me inclina para o mal, me inclina para a morte, me inclina para o adultério, me inclina para a mentira. Agora ele vai lidar com o poder do pecado. O que é isso? Ele vai me conferir um dom, ele vai me conferir uma graça para mortificar, dominar o pecado, vencê-lo, derrotá-lo, refrear o seu poder, refrear a sua ação. Doutrina que chamamos santificação. Deus confere aos salvos, confere aos eleitos, aos justificados, poder, graça para vencerem o pecado, para mortificar, dominar, acorrentar, amordaçar o pecado. De modo que ele vai dizer em Romanos, depois que eu sou justificado, o pecado não terá mais domínio sobre vós. Santificação. E é isso que eu quero tratar.
Romanos 6,14, porque o pecado não terá mais domínio, pois não estáis mais debaixo da lei, mas da graça. Essa doutrina não consiste na retirada do pecado. Quando eu me converto, sou salvo, Deus não tira de mim o pecado, agora eu estou isento, livre, acabou, não é isso. Esse processo é o de exercer domínio e não ausência, poder para subjugá-lo, manter sob controle. Ezequiel 36, 24 diz: vos tomarei de entre os gentios e vos trarei para essa terra, então aspergirei água pura sobre vocês e ficarei purificado de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos. Isso é santificação. Quem é o agente da santificação? Presta atenção. Você se situar. Você entender. Quando nós estamos no mundo, somos pecadores ímpios. E como ímpios, condenados ao inferno. Quando o evangelho é pregado para nós, apresentado para nós, Cristo, a cruz de Cristo, a morte, a ressurreição de Cristo, no meu lugar, e eu creio, naquela hora eu sou salvo, justificado. Agora, qual é a evidência que eu fui de fato salvo? Que eu fui justificado? Você que está aqui, como você me prova que você teve a sua sentença de condenação anulada? Como você me prova que naquele último dia você vai entrar no céu? Como você me prova que no tribunal de Cristo você recebeu, o martelo foi batido e você foi declarado legalmente justo? Se isso é feito em campo moral, se isso é invisível, como você me prova que a primeira etapa da sua salvação foi concluída? Justificação. A prova física que eu fui justificado, sentença anulada. Passado. É que agora no presente, eu estou sendo santificado. Essa é a prova. Eu olho para você e você não é mais o mesmo homem de antes. O seu comportamento mudou. Você era um beberrão, você era um vagabundo, você era um violento, você era um carrasco, um prostituto, um ímpio, um homem sujo. Aí você creu, teve o martelo batido, foi justificado. Mas qual é a prova que você foi justificado? É que hoje você não é mais o mesmo homem, a mesma mulher. Houve uma mudança na mente, na maneira de olhar o mundo. Houve uma mudança na boca, no seu vocabulário. Houve uma mudança no corpo, como você usa ele, como você se veste. Houve uma mudança no coração, a mesquinharia, a vingança, a picuinha, a inveja, a sensualidade. Receberam um tiro de calibre 12 e morreram, tombaram. Houve uma mudança na forma que você lida com o dinheiro. Houve uma mudança na forma que você lida com mulheres. Houve uma mudança na forma que você lida com seus inimigos. Houve uma mudança na forma que você lida com o seu corpo, com os seus negócios, com os seus filhos, com o seu cônjuge. Houve uma mudança. Ah não, mas comigo não houve mudança não. Eu criei, eu fui batizado, eu tomo ceia, eu canto louvor, eu choro, mas eu sou o mesmo cavalo que a minha mulher. Eu sou o mesmo homem sujo, iníquo. Então você não foi justificado, você não teve a sentença anulada, você não foi salvo, porque a evidência que isso ocorreu é que agora o seu comportamento foi afetado. Agora, como é que pode esse povo, essa igreja evangélica brasileira imunda, professar Cristo com os lábios, gravar CDs, louvores, cantores gospels, mídias, shows, conferências, congressos, mega igrejas, todas, muitas delas, vivendo na imundícia,
na sensualidade, protagonizando escândalos, orgias, coisas abomináveis. E todo mundo dizendo, somos crentes. Dá teu celular aí, dá aqui, traz aqui, deixa eu ver ele. Deixa eu ver o que você está assistindo aí nas últimas 2 semanas. Deixa eu ver. Mas o que tem a ver o meu celular com a minha fé? Muito. Onde estão os seus olhos, está o seu coração. Onde está o seu coração, está o seu tesouro. Deixa eu ver seu celular, dá aí. Deixa eu ver os sites que você trafega. Deixa eu ver as conversas no WhatsApp. Não, melhor, não vou ver não, eu vou conectar no telão aqui, para a gente assistir. Qual que é a programação que o crente está consumindo? Quem é o agente da santificação? Escuta, presta atenção. A salvação, a justificação é um ato da graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Salvação é uma obra da graça. Só que a graça que justifica é a graça que após justificar, santifica. Para isso, o agente da santificação é o Espírito Santo. Santificação também é uma obra sobrenatural. Aquele que começou a boa obra em vós, justificação, aperfeiçoará, santificação. Graça que começa, que perdoa, graça que santifica. O que é a santificação? É o processo da limpeza, purificação. Imaginamos que você está afogando dentro de uma cisterna de lama, da areia movediça. Você está quase morrendo. Você está coberto de lama até os lábios. Lama. Você está prestes a morrer. Alguém pega e lança uma corda em você, para você. Você pega na corda e ele te puxa. E tira você da lama. Coloque em terra firme. Salvou você. Você não corre mais risco de vida. Você não pode morrer. Te livrou da morte. Justificação. Você não pode mais morrer. Entretanto, está sujo. Está salvo, mas está sujo de lama. Agora o cara que salvou tirou você da lama, de modo que você não pode mais morrer. Vai pegar uma mangueira, uma borracha d'água e vai agora limpar você. Deus, quando chama você do mundo, da prostituição, da cocaína, da jogatina, do trambique, da safadeza, Ele arranca você de lá. Ufa, tirou. Você não corre mais risco de vida, mas ainda está sujo. Os detritos do mundo vieram com você. Justificou, tirou do poço. Agora vai santificar, limpar, lavar da imundícia do pecado. Isso é santificação. Tirar os detritos, a impureza, a safadeza, a mentira, vai tirar a sensualidade, a hipocrisia. Vai fazer isso. Porque não tem cabimento. A mãe tira o menino da lama e deixa o menino sujo. Que mãe faria isso? Agora a mãe vai dar banho. Se alguém diz assim, eu fui salvo da lama, mas ainda está sujo, opa, você não foi salvo não. Porque todo aquele que ele salva da lama, ele limpa da lama. Qual é a prova que ele me salvou da lama? Que ele está me lavando, que ele me lavou da lama. Agora tem um monte de gente dizendo, eu fui salvo da lama, mas está sujo de lama. Ninguém que Deus não tira ninguém da lama e deixa ele permanecer sujo. Ele vai limpar. Então isso é a santificação, purificação. E não é só externo, pôr vestido até aqui,
não corta cabelo, lêndia, casco no calcanhar, sabe? Santidade não é feiura, agora sou santa. Bigode, CC, pelo, sabe? Vira um tatu. Não, isso aí não tem nada a ver com santidade, isso é feiura. Isso é falta de bom gosto. Às vezes eu pergunto, pastor, é pecado passar maquiagem? Tem caso que é pecado não passar, porque o servo não aguenta, né? Coitado do servo. A santificação começa é onde o bicho pega. Aqui, ó. É aqui que o dragão está hospedado. É aqui, ó. Não é para fora. Então, pureza. Qual é o agente? Quem é a mangueira que nos limpa? A borracha, o jato d'água. O agente é o Espírito Santo. Presta atenção. O Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? A terceira pessoa da Trindade, segundo os teólogos. Deus o Pai elabora o plano da salvação. Deus o Filho executa o plano da salvação. Deus Espírito aplica o plano em nós. Deus o Pai elabora o plano. A salvação é o que vem de Deus, da mente de Deus, ok? Deus o Filho, o Pai planejou, Deus o Filho vem, executa o plano, morrendo na cruz. E qual a função de Deus o Espírito? Pega o plano elaborado pelo Pai, executado pelo Filho, vai aplicar, inserir em nós o plano, nos santificando. Ele é o agente da santificação. Como? Presta atenção. Paulo vai descrever os frutos do Espírito Santo. Ele fala de uma árvore, e a árvore dá fruto. Você pega uma mexerica, e ela tem vários gomos, frutos do Espírito. O que é isso? Frutos que uma pessoa recebe quando ela é salva. Deus dá ela dons, dela frutos, características, mecanismos para ela. Um dos frutos do Espírito Santo chama domínio próprio. Que é isso? A capacidade que Deus dá ao que crê, ao salvo, de exercer autodomínio. Exercer domínio sobre as suas inclinações, sobre as suas faculdades, sobre os seus desejos. Isso é santificação. O Espírito Santo vem sobre você e te dá poder, te dá força para você exercer domínio sobre as suas inclinações, a cobiça, a ira, a inveja, a sensualidade, a mentira. Você tem domínio próprio, domínio de si mesmo, domínio das suas faculdades, das suas inclinações pecaminosas. Santificação, então, é mortificar, subjugar, prender, amarrar, aprisionar essas inclinações e dizer para elas: fiquem quietas, eu não obedeço vocês mais, vocês me obedecem, eu não atendo os seus desejos mais, você atende os meus. Isso é santificação. Esse processo, veja só, quando Deus cria o homem, como Ele cria? Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Significa o quê? Deus tem o olho castanho, a mão, umas unhas assim, um corpo mais Brad Pittiano. Não. Imagem e semelhança é a imagem moral de Deus. O homem foi feito com justiça, integridade, bondade, amor. Isso é ser feita a imagem. O homem expressava o caráter de Deus quando Deus cria, a imagem de Deus. Quando o homem peca, Adão e Eva pecam, essa imagem é manchada. Essa imagem ela é corrompida. Vamos imaginar, você está vindo ali pela Alonso, vai cruzar a Major Nicásio, você está com a moto. Deus te deu graça, você conseguiu comprar uma Hornet, e você não vê uma mulher passando o sinal vermelho,
e você tenta desviar, bate a mais ou menos 80 por hora na traseira. O capacete solta e você cai e é arrastado mais ou menos por 300 metros no asfalto. O resgate acionado vem, você recobra os sentidos e você ainda está com vida. Os profissionais veem que você não corre risco de vida, mas vê que desse lado inteiro direito, onde você deslizou, você ficou desfigurado. Porque ao deslizar pelo asfalto, aquilo tudo machucou de tal forma que o que fez? Comprometeu a sua imagem, desfigurou. Aquelas formas belas em você foram todas lixadas no asfalto. Você ficou feio, irreconhecível, rosto inchado, olhos, boca, maxilar todo comprometido. O pecado fez isso. O homem era belo, formoso, tinha todas as silhuetas à semelhança de Deus. O pecado manchou, deixou-lhe um gárgula, uma coisa abominável, feia. Quando a gente converte, a santificação tem o papel de quê? Devolver essa imagem, restaurar essa imagem perdida com a queda. Significa que o homem era íntegro, justo, se tornou injusto, impuro, ficou feio, desfigurado. A santificação vai levá-lo novamente a se tornar justo, puro, santo. Isso é santificação. Resgatar em nós a imagem de Deus que foi perdida com a queda. Resumindo, a santificação, o pecado te deixou feio. A santificação vai te deixar belo, bonito. Quantos estão entendendo? Vamos para mais um pouco do significado, para você entender o que é santificação. Santidade ou santo também significa separação. Quando você ouvir santo, santidade, significa separação de algo para algo. Ok? Santificação, separar de algo para algo. Em termos de fé cristã, é assim, santificação é Deus nos separar do mundo e do pecado para Ele e para Cristo. Santidade, então, é se separar do mundo e do pecado para viver para Deus e para Cristo. Esse era um termo usado para operários que trabalhavam em pedreiras. Imagina, hoje ainda você encontra casas de marmoraria, imagina operários trabalhando em pedreira, colhem pedras de uma rocha, a rocha está lá, espessa, e você vai com o material pegar blocos, pedaços, então você tira da rocha mãe, você retira, corta de lá, e coloca a parte. Então veja só, separação, pegar a rocha, o bloco da rocha, retirar e colocar de lado. Só que ninguém coloca a rocha para apenas deixar de lado. Ela vai servir para o uso, ela tem um uso positivo. Então retira ela da pedreira para usá-la para construção. Deus nos tirou do mundo, nos separou do pecado para o uso pessoal dele, para promover sua glória. O breve catecismo de Westminster define santificação como a obra da livre graça de Deus pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e viver para a retidão. Nunca se esqueça, a santificação tem dois aspectos, o negativo e o positivo. O que existe hoje nas igrejas, principalmente as legalistas,
é só o aspecto negativo. O negativo é cortado do mundo, separado do pecado. Muita gente faz isso, não tem televisão em casa, não põe calça, não corta cabelo, é só o negativo. Mas não tem o positivo, aí não é santificação, é legalismo. Porque o positivo é separado para Deus, para viver para a sua glória, para a sua exclusividade. De forma que obediência sem amor é legalismo. E amor sem obediência, antinomismo. Tem gente que só não toca, só não faz, tem que dar 1000 glórias por dia, 3000 por dia, não pode isso, não pode aquilo, legalismo. Não tem a parte positiva, servir a Deus com amor. E tem gente que só serve a Deus com amor, tudo é alegria, mas pode tudo também, isso é antinomismo, sem lei. E eu quero terminar mostrando mais 2 aspectos da santificação, para você entender. A santificação também é posicional e experimental. Presta atenção que essa doutrina é importantíssima, porque ela já consegue separar o joio do trigo hoje, os bodes das ovelhas agora. Não precisa esperar o dia do julgamento. Santificação ela é posicional e experimental. O que quer dizer a santificação posicional? Escuta. A santificação posicional é a condição de todos os salvos. Todo aquele que foi salvo, ocorre uma purificação na vida dele, no ato da regeneração, no ato da conversão. O que é isso? Todos os que foram salvos devem ser santos. Não existe um salvo que não seja santo. Se é salvo, se foi salvo, é santo. Se não é santo, é porque não foi salvo. O que é isso? A santidade posicional. Todo crente tem uma medida de santidade. Todo e qualquer, o velho, o novo, o que entrou agora, o que está 10 anos, todo. É uma posição, é um estado que todo crente é levado quando se converte. Ele é santo, sem que faça nada, ele já recebe na sua natureza uma posição, uma porção de purificação, de santificação. Então todo justificado passado está sendo santificado presente. Se não está sendo santificado, não foi justificado. 1 Coríntios 1:2, Paulo vai dizer isso. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos. Ele está se dirigindo a uma igreja de 300 membros, e está chamando todos eles de santos e santificados. Posicionalmente, todos têm que ser santos. Aí que está a questão. Como é que você pode dizer, mas que o outro é mais forte que eu? Não, o outro é crente e você não é. É assim que tem que ser visto. Não, é porque é que assim, nem todo mundo. Não. Todo crente se aparta do pecado. Todo crente se purifica. Todo crente é santo. Todo. Ah, mas aquele não é santo e não é crente. Que conversa é essa? Todo crente. Santidade posicional. Quando eles se converteram, eles assumiram uma posição diante de Cristo. Todos. Qual é essa? Separação. Separados. Tá, mas eu vim para a igreja, batizei, mas assim, eu sou o mesmo homem de antes, não mudou muita coisa não. A sua posição diante de Cristo não mudou? Não mudou. Não houve conversão. E a segunda é a santidade experimental. Escute, a primeira ocorre a nossa união com Cristo. Converteu, se uniu com Cristo, tem a natureza mortificada. A segunda, experimental, envolve nossa participação. Aí é a minha livre escolha. Aí é a minha participação.
individualmente, decido trabalhar para a mortificação do meu pecado através dos meios da graça. Eu tenho uma obrigação de fugir do pecado, da impureza. É experimental, ou seja, eu experimento, eu pratico, eu trabalho, eu me esforço, eu luto para não pecar. O primeiro aspecto da santificação experimental é o negativo, é ser separado de tudo que é mal, impuro. 2 Coríntios 6, 14, 16. 2 Coríntios 6, 14, 16. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Jesus está dizendo assim, ó, gente, luz e treva mistura, palmeirense com corintiano mistura, não mistura. Água com vinho, água com azeite mistura, bem com mal mistura. Pois vocês que são luz, não podem se misturar com as trevas, ter comunhão. Jugo aqui, não prendais com jugo desigual. O que é o jugo? Lembra na agricultura antiga, os carros de boi? Tinha uma carroça e 2 bois. Aí colocava o quê? Uma madeira prendendo o pescoço de um e o outro, é um jugo. Então, para dar certo, tem que ir de um lado boi e do outro boi. Aí eles vão de harmonia. Não dá certo pôr boi e o outro cavalo. Boi e uma zebra. É boi com boi, cavalo com cavalo. O que Jesus está dizendo? Dentro de um jugo, de um lado tem um crente. Do outro lado do jugo, não pode ter um ímpio. Não pode ter um descrente. De um lado do jugo está a verdade, do outro não pode estar mentira. De um lado está a pureza, do outro não pode estar impureza. Que significa o quê? Deus proíbe associações espúrias, ilegítimas. A santificação experimental tem o lado negativo. Eu me separo daquilo que é mal. Eu não me comunico, eu não compactuo. Essa é a ideia. Como é que pode o seu círculo de amigos serem só de ímpios? Como é que pode você vir na igreja no domingo e na quarta-feira você está numa boate? Como é que pode hoje você estar lendo a Bíblia, cantando louvores, e no outro dia, numa roda de escarnecedores, falando palavrão? Não pode haver isso. Tem que haver uma separação. E fala da nossa pureza moral também. Nos limpar. Ezequiel 36, 24, como eu já li. Ezequiel 36, 24, 25. Vos tirarei dos meios das nações, vos trarei para a vossa terra, então aspergerei água pura sobre vós, e ficarei purificado de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Irmãos, temos que trabalhar essa doutrina. E a santificação também é um terceiro ponto aqui. Palavra santo, presta atenção nisso aqui. Vou só falar esse último tópico que eu termino. A palavra santo vem do hebraico kadosh e do grego, Novo Testamento, hagios. Essa palavra deriva-se de Deus, santidade. A nascente da santidade, a raiz da santidade é Deus. Deus é santo. Por isso que Pedro vai dizer,
Sejam santos como Deus é santo. Quando se diz de Deus ser santo, significa o quê? Significa, é uma palavra que você só ouviu ela ao contrário. Quer dizer, invulgar. Você conhece a palavra vulgar? Vulgar é baixo, igual todo mundo. Invulgar é distinto. Quando fala que Deus é santo, é que Ele é invulgar. É que Ele é sem igual. É que Ele é distinto. É que Ele é uma casta, uma espécie totalmente diferente. Ele é invulgar. Ele não faz parte da massa. Quando Deus nos chama para ser santo, nós estávamos no meio do blocão lá, lembra? Nós estávamos na Marquês de Sapucaí. Nós estávamos ali. O pau estava comendo e nós estávamos bebendo iniquidade como água. Nós estávamos andando pelado e ficávamos com mulher e ficávamos... O negócio, o bicho pegava, né? E é droga, e é cocaína, e é roubo, e é mentira, e é safadeza. E nós ali naquela massa. Quando nós somos salvos, como se fosse um cientista com uma pinça, daquele formigueiro tirando uma única formiga, daquele bloco de iniquidade, ele remove ela de lá. Ele coloca ela num ambiente, num universo, completamente separado daquilo. E aquele inseto vai receber uma roupagem, uma mudança interna e externa, que vai distingui-lo. Imagina que é um enxame ou um formigueiro de formigas pretas, e essa se tornou branca. Comparada com as pretas, ela é completamente distinta. Ela não se associa mais, ela foi retirada, vive separada, foi transformada, e agora ela não anda mais pelos formigueiros e bueiros e coisas. Ela foi adaptada em outro ambiente, se tornando um animal distinto de todo aquele enxame. É exatamente isso, eu termino o meu sermão aqui, que Deus pretendeu para nós quando nos salvou, fazer de nós uma casta distinta, uma categoria de cidadãos distintos, diferentes, invulgares. Não pensamos como a massa, falamos como a massa, não agimos, não somos bobalhões como a massa, hipócritas como a massa, sensuais, mentirosos, gananciosos. Somos distintos, de modo que quando o incrédulo, alguém que nunca nos viu, não sabe nada da nossa vida, ao se deparar conosco no trânsito, na fila de um banco, no supermercado, nos primeiros 5 minutos a ter contato conosco, eles vão entender: este homem é diferente, esta mulher é distinta. Veja como se veste, veja o vocabulário, veja a cortesia, a educação, a simpatia, veja a reverência, veja o temor, veja. Isso é ser santo. Eu tenho certeza que é assim lá na sala de aula com vocês, né, jovens? Ou com vocês na repartição lá, com seus funcionários, ou com seus patrões, ou com a tua mulher, ou com teus filhos. Você ser santo. Pastor, desse jeito aí, o senhor está... Pastor, peraí, desse jeito aí, o senhor... Não está parecendo ET? É mais ou menos assim. A Bíblia diz que nós não somos aqui de baixo, somos de cima. Bom, quem vem de cima é ET, né? Nós não viemos, mas nós vamos para lá. Se eles chamam o Leonel Messi de ET, não é desse mundo, pobre Messi. Quanto mais nós, os crentes. Agora, o que me dá dor no coração, escute aqui para mim, irmão, eu não estou só enchendo linguiça, é a retórica do sábado. Aí, depois que acabar, voltamos para nossas vidas normais. Não, a sua vida normal é o que está sendo dito aqui. O que está me preocupando? Heitor, não está havendo essa distinção. Para você ir lá na praça, no terminal rodoviário, e achar um crente de verdade, ou você discernir daquele amontoado
quem é crente e quem não é muito difícil. Porque é praticamente a mesma coisa. São vulgares, uma vez que deveriam ser distintos. Passam cheques sem fundo, como os outros. Cobiçam a mulher dos outros, como os outros. Brigam no trânsito de bate-boca, como os outros. Reclama seus direitos por causa de 25 centavos que vem no troco errado e quase quebra o pau no caixa do supermercado, como os outros. Vai na porta de escola e arma um barraco, como os outros. Mente quando convém, como os outros. Como é que pode isso, gente? Vestem-se como os outros. A Bíblia tem alguma coisa sobre roupa? Mas é claro que tem. Decência, modéstias. Você que passou dos 20, 25, você não tem idade de vestir como menino. Vista-se como homem, camarada. Você é a mesma coisa, menina. Vista-se como uma mulher. Guarda teu corpo para o teu marido e para o teu Deus. Eu e os irmãos não estamos interessados nele. Seja distinto. Como David Brenner foi na sua época. Distinto. Como Sadraque, Mesaque e Abidnego foram na Babilônia. Distintos. Como Daniel foi, tudo jovens, distinto. Como José foi, dentro da nação mais idólatra e perversa, o Egito. Como ele foi, distinto. Você tem essa obrigação, isso não é opção. Deus tem que ser glorificado através dos seus lábios, do seu corpo, da sua conduta, da sua vestimenta, dos seus negócios. Deus, as pessoas... Peraí, quer ver? Tem uma frase que eu escrevi aqui. Eu vou ver se eu acho, por favor. Eu tô acabando, não fica nervoso não. Você ficar não vai adiantar também. Meu Deus, eu precisava achar essa frase. Eu vou ver se eu lembro dela, não achei. Santificação é o modo que nós mostramos para o mundo quem Deus é. Uma igreja santa aponta para um Deus santo. Deus, você já viu Deus? Ninguém vê Deus. Deus é espírito, é imaterial, é invisível. Como que essa sociedade, o ímpio, pode ter uma percepção de quem Deus é? Através da santidade da igreja, do caráter distinto, íntegro, reto, invulgar. A sociedade olha e ela vê em você as digitais de Deus. Olha a responsabilidade que você tem quando o mandamento do decálogo diz: não tomarás o nome de Deus em vão. Significa que por ser crente, você carrega o nome de Deus. E quando você vive de forma incoerente, inconsistente com o que ele com o que ele propôs, você toma esse nome em vão. Quando você está envolvido em borrachice, pavoice, chocarrice, quando você está envolvido em escândalos, aquele nome que você carrega por ser crente é manchado, blasfemado, diminuído, reduzido às suas chacotas, palhaçadas, de modo que quando você anda em integridade, retidão, pureza, aquele nome que você carrega é exaltado, elevado, aclamado, bendito.
Mesmo quando não tem ninguém testemunhando? Mesmo. Porque quando não tem ninguém testemunhando, a Trindade está testemunhando. Kate Green, nas suas últimas apresentações, Kate Green era um músico cristão que foi discipulado por Leonard Ravenhill. Ele termina a sua apresentação e diz: facilita para Jesus, se quando Ele voltar, você estiver vivendo a vida que Ele propôs para você. Make it easy, Jesus. Ele diz: facilita para Jesus, mulher. Facilita para Jesus, quando Ele voltar, ver um povo santo. Custa retribuirmos o que Ele fez? Se entregou como um malfeitor, um condenado na cruz, e agora nos pede: sejam santos, vivam a vida digna. A santidade não é questão de salvação. O que está em jogo não é eu fazer algo para ser ou não salvo. A santidade é em que porção eu irei glorificá-lo, o quanto eu serei grato. Isso é ser santo. É minha forma de glorificar Ele. Oh, meu irmão, seja santo. Feche os olhos, curva a sua cabeça.